Você de fato crê nessa verdade de que não há nada melhor do que Deus? Porque às vezes a gente canta isso aqui, acha bonito esse momento, né? E expressa isso, mas sem pensar o que realmente significa para nós, de que não existe nada melhor do que Deus. Não há nada que se compare a quem é o nosso Deus. E eu quero poder te mostrar nessa noite aqui um pouquinho disso, do porquê que nós podemos de fato crer nisso, de que não há nada melhor do que Deus. E eu convido então para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9, nós leremos dos versículos 23 até o 27, e depois os versículos 12 e 13 do capítulo 10. Nós estamos dando uma sequência aqui hoje, numa série de estudos e pregações em 1 Coríntios, numa série chamada Amor e Guerra, no qual Paulo convoca a igreja de Corinto, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é uma guerra contra nossos ídolos. E hoje nós vamos falar a respeito do amor e caos. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27, diz assim a palavra de Deus: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado. Obrigado porque foi um dia o Senhor mesmo quem nos revelou de que não existe nada melhor do que o Senhor. Não existe nada melhor do que estar na Tua santa presença. E nós fazemos isso não só aqui nesse momento. De maneira especial nós estamos aqui reunidos como Teu povo. Mas Pai, nós teremos uma semana pela frente. E nos ajude a viver de acordo com isso que nós acabamos de declarar, ó Pai. De que é muito melhor estar ao Teu lado, servindo, honrando e o adorando. Obrigado, ó Pai, por Tua santa palavra. Eu quero rogar ao Senhor desde já que nos ajude a ter disciplina para vivermos uma vida digna do nosso chamado. Ajuda-nos, ó Pai, em meio ao caos que temos vivido diante de tantas coisas acontecendo, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter autocontrole, a ter disciplina para vivermos para Ti, nessa jornada da fé, nessa corrida que temos corrido. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tem alguns povos que parecem que são um pouco mais disciplinados do que nós. E aí a gente pega, por exemplo, os asiáticos. Eu vou pegar o exemplo da igreja presbiteriana coreana. E eles passaram recentemente por um grande avivamento. E isso se deu pelo fato deles amarem a oração. Era gente que acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, ia para a igreja, aquele monte de gente, e nós estamos falando de uma das maiores igrejas em número populacional de presbiterianos, de gente crente em todo o mundo, gente que acordava de madrugada todos os dias para orar, das 3, 4 horas da manhã em diante, depois eles iam fazer o que eles tinham que fazer, e assim seguiam. E a gente pode ver que esse povo asiático é muito disciplinado em tudo que eles fazem, horários, comida, relacionamentos, gente que consegue ter uma disciplina e autocontrole sobre muitas coisas. E é interessante que nós brasileiros temos uma certa dificuldade com isso. Para começar falando sobre isso, muitos de nós temos dificuldade de chegar no horário aqui no culto 7h30. Mas tantas outras coisas. E quando a gente olha, por exemplo, para alguns aplicativos, algumas coisas que tem acontecido, tecnologia, que tem nos ajudado a controlar um pouco mais o nosso dia a dia, quando a gente vê, o tempo já passou, a semana passou e a gente não fez tudo aquilo que deveria ter feito.
Nós temos uma certa dificuldade com essa disciplina nas coisas que nós precisamos fazer. E o pior de tudo isso é que isso não é só reflexo dos nossos afazeres diários, mas isso também tem reflexo na nossa vida espiritual. Quantos dias nós passamos sem sequer abrir a palavra de Deus? Quantos dias nós passamos sem sequer parar? Eu estou falando parar um tempo para nós falarmos com esse Deus. E talvez a gente tenha um costume, eu espero que seja costume seu também, quando levanta, ora, quando vai tomar um café, ora, quando faz a refeição, ora, no caminho do seu trabalho você ora, mas é um tempo para parar, aquele tempo dedicado ao Senhor. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo vem falar a respeito dessa disciplina que nós precisamos ter, não só na nossa vida espiritual, mas em tudo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. E exatamente essa ideia que ele traz aqui, coisas que nos distraem, mas que nós podemos ter controle, ou devemos ter um autocontrole sobre todas essas coisas. Só para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto que nós estamos falando da carta aos Coríntios, Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Como era Corinto? Era uma cidade egoísta, imoral e pagã. E a igreja de Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Nos outros sermões que nós falamos sobre isso daqui, nós vimos que era uma cidade, uma igreja que não é muito diferente dos nossos dias. Tinha muitas tentações na cidade, era uma cidade muito grande, Corinto era uma cidade muito grande, onde eles tinham não só uma rota de comércio muito bem estabelecida, mas principalmente, e é o contexto que Paulo vai escrever isso daqui, dos Jogos Olímpicos. E isso gerava muito movimento, era uma cidade muito grande, que tinha uma dinâmica muito grande de existência, e isso trazia com eles também os seus ídolos, as suas dificuldades, as suas tentações, e muitos da igreja, qual Paulo tinha fundado na sua segunda viagem missionária, ele fica sabendo algumas notícias de uma igreja que não estava mais se conservando pura diante do mundo, mas era uma igreja e crentes que tinham uma dificuldade de viver essa caminhada, essa jornada, olhando para o Senhor. Mas eles simplesmente, diante dessa cidade egoísta, imoral e pagã, e olha só como que era essa igreja, moralmente corrupta. E um dos casos que é citado aqui, que Paulo inclusive tem que tratar, é de um filho que tomou a esposa do seu pai para si. Coisa que Paulo vem falar, gente, esse povo pagão nem sequer ousa viver coisas assim que vocês na igreja têm vivido. Então ele tem que escrever uma carta, justamente para combater os ídolos que estavam presentes no meio daquele povo. E hoje nós vamos ver mais um desses ídolos, que era a falta de disciplina espiritual, uma falta de disciplina e autocontrole na vida desses irmãos. E diante disso, o primeiro ponto que Paulo vem trazer para nós aqui, antes de nós entrarmos nisso, eu estou falando muito sobre autocontrole e disciplina, né? Eu trouxe algumas definições aqui. O que é autocontrole? É a habilidade de dominar nossos impulsos em busca de um bem maior. E para ter autocontrole é preciso ter disciplina. E o que é disciplina? Segundo esse autor, ele diz que ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente o melhor. Vou ler de novo essa questão de disciplina. É abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente o melhor. Isso é ter disciplina. Quando nós olhamos para a nossa vida, e vamos pegar a questão do pecado. E quando nós olhamos para o pecado, não adianta a gente falar, né? Não quero ser hipócrita aqui e dizer que pecado é ruim, no seu sentido de que ninguém quer fazer. Porque se o pecado fosse ruim, não tinha tanta gente praticando. Nós não praticávamos o pecado. Se fosse uma coisa tão desagradável assim, no sentido de trazer satisfação e alegria momentânea para o coração das pessoas. Mas a ideia de ter disciplina é você não abrir mão daquilo que é infinitamente melhor para viver essas coisas que o pecado tem para oferecer. Isso é ter disciplina. E diante dessa disciplina, a gente consegue ter autocontrole, que é dominar os nossos impulsos em busca de um bem maior. Então, como que nós podemos viver isso? Em primeiro lugar, o que Paulo vem nos dizer, por quê? Por que ter disciplina e autocontrole? Ele vai dizer nos versículos 23 e 24, faço tudo isso
por causa do Evangelho para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Tem duas coisas muito importantes que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Por que nós devemos ter essa disciplina e autocontrole sobre a nossa vida? Primeiro, porque ele fala, faço tudo por causa do Evangelho. Segundo, ele fala de um prêmio. E eu quero mostrar para você o que é esse Evangelho que vale a pena nós nos disciplinarmos. E o Evangelho tem a ver, de forma muito resumida, falar a respeito das boas novas. Só que não são só as boas novas. O Evangelho também fala das más notícias. E que notícias eram essas? Isso resume toda a nossa fé, em tudo que nós cremos, de que o homem foi criado perfeito, mas o pecado entrou no mundo. E o próprio apóstolo Paulo vem dizer que por causa desse pecado, a morte entrou no mundo. Portanto, todo aquele que é pecador, aquele que cometeu um pecadozinho sequer na sua vida, a Bíblia vem dizer que ele é merecedor, não só da morte, mas da punição eterna. Porque é isso que a morte quer dizer. Não é só morte física, mas tem a ver com essa separação de Deus. É por isso que nós começamos o nosso culto orando a Deus e rogando perdão dos nossos pecados. Porque pecado ele é algo terrível, asqueroso diante de Deus. Foi por causa do pecado que todo aquele plano inicial foi manchado. Foi por isso que o homem agora experimenta morte. E não só essa morte, como eu disse para vocês, morte física. Não é tão dolorido quando a gente está com alguém muito próximo que morre? Sabe por conta de quê? Pecado. Por causa do pecado. Nós não fomos criados para isso. Mas além disso, é essa separação da comunhão de Deus. E não só isso, mas é uma condenação eterna. E essa condenação eterna tem a ver com o que a Bíblia chama de inferno. Essa condenação eterna é quando homens que são condenados por causa do seu pecado de forma justa, tá bom? Deus não é injusto de enviar pessoas para o inferno, porque elas merecem isso por causa dos seus pecados. Mas diante disso, esse Deus gracioso, e quando a gente fala de um Deus gracioso, é um Deus que mesmo olhando para mim e você, mesmo a gente não merecendo, esse Deus providenciou um meio para restabelecer esse relacionamento com Ele. E esse meio é Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. E é essa boa notícia que a Bíblia vem trazer para nós. É isso que Paulo está falando aqui. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Eu faço tudo por causa de Jesus Cristo, porque foi por Ele, somente por Ele, que nós obtivemos esse acesso novamente a Deus. Gente, não existe nenhum outro caminho. O próprio Cristo vai falar sobre isso. Nenhum outro caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus. Muitos chamam Deus de Pai, mas não são todos que Deus chama de filhos. Presta atenção nisso. Às vezes você pode até chamar Deus de Pai, mas Ele não te considera como filho, a não ser que você creia no Filho unigênito de Deus. Aquele que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e falou que vai voltar para nos buscar, para a gente viver a eternidade com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. E por Paulo entender essa história de que é somente pela graça e o cuidado de Deus, esse favor que Deus proporcionou a nós, que nós não merecíamos de maneira alguma, agora vale a pena viver por isso. E por isso que ele diz, eu faço tudo, absolutamente tudo por causa desse Evangelho, porque eu, Paulo, entendi o valor que esse Evangelho tem. Eu entendi que eu estava perdido, eu estava condenado eternamente, mas agora por causa de Jesus Cristo eu tenho esperança. E aí não sobra outra resposta para todos aqueles que creem nesse Evangelho, a não ser viver para Ele. Porque aí não existe nada melhor do que Deus. Por causa do valor dessa mensagem, por causa do que Cristo conquistou por nós naquela cruz, coisa que eu e você não poderíamos pagar jamais, jamais, jamais. Aí ele fala, eu faço tudo. E quando a gente olha para todo o contexto, o que é esse tudo que Paulo está falando aqui? Ele está respondendo, em 1 Coríntios aqui, fala muito sobre isso, né, de algumas pessoas, novos convertidos,
que fizeram algumas perguntas para Paulo. Ele estava com algumas dificuldades, como por exemplo, comer carnes que eram sacrificadas a ídolos. E eles perguntaram para Paulo, falaram, olha, e a ideia era mais ou menos assim, Paulo, se a gente for lá no açougue, é quase certeza que todas as carnes que estão ali, elas foram oferecidas para ídolos, elas foram consagradas a ídolos, mas elas estão à venda ali, não é que era, talvez não é uma ideia errada que a gente tem, não era oferenda, certo? Não era tipo aquela galinha preta que estava como oferenda, eles pegaram para vender, não é isso. Mas é que eles consagravam a vida deles e tudo, todo o comércio, toda a carne para os ídolos. E aí o cristão novo falou, Paulo, e aí? A gente pode comer isso ou não pode? Outro chegava e falava, Paulo, a gente pode beber um vinho ou não pode? Paulo, e aí começaram a fazer essas perguntas, e aí Paulo vem dizer, falei, gente, o que interessa não é simplesmente se pode ou não pode, o que interessa é você viver para Cristo. E aí Paulo foi acusado por alguns judeus de não cumprirem os rituais judaicos, porque ele era judeu. Ele foi acusado sobre isso, então ele foi lá e fez todo o ritual que precisava para estar no meio dos judeus e simplesmente dizer, gente, não são regras, é o evangelho. E ele vem mostrar para esse povo da carne, fala, gente, não tem a ver com ídolos ou não, quem é maior do que qualquer ídolo? Vivam o evangelho, não tem a ver com simplesmente bebendo, é o evangelho. Ele fala, gente, eu estou liberto dessas leis. E um pouquinho antes ele vai falar sobre isso daqui. Ele fala, eu estou liberto de todos esses rituais que vocês têm, de todas essas coisas aí, gente, eu vivo é o evangelho. Ele faz, eu fiz fraco para com os fracos, fiz forte para com os fortes, e teve no meio de todo tipo de gente. Todo tipo de gente. A linguagem de Paulo é interessante quando a gente vê Paulo falando com judeus que eram muito intelectuais, e ele ia para o Areópago e ia conversar com gente que era muito estudada, gente que conhecia filosofia grega muito profundamente. A linguagem que Paulo usa é completamente rebuscada e diferente quando ele vai falar para outros tipos de judeus nos quais, por exemplo, Pedro andava. Pedro era pescador, um cara muito simples, e ele lidava com gente muito simples. Paulo estava no meio desse povo de maneira muito simples. Por isso que ele fala, eu fiz de tudo para com todos, e eu faço tudo por causa do evangelho, porque eu sei o valor desse evangelho. Portanto, por que a gente tem essa disciplina? Por que ter esse autocontrole? Dominar esses impulsos do nosso coração? Porque nós sabemos o valor do evangelho. Mas não somente isso, ele diz lá, corram de tal modo que alcancem o prêmio. E esse prêmio precisa ficar muito claro aqui na nossa mente, que ele não está falando de salvação, não está falando disso, porque senão Paulo ia se contradizer, porque ele ia dizer, gente, corram porque lá no final vocês vão alcançar a salvação de vocês, mas o tempo inteiro, Paulo nos seus escritos fala a respeito dessa graça, no qual eu expliquei para vocês, esse favor, que nós somos salvos, não pelos nossos méritos, mas é pelo sangue de Cristo. Mas agora, visto que nós somos salvos, agora Paulo vai dizer, corram para alcançar o prêmio. Que prêmio é esse? Como Paulo está falando aqui a respeito de pregar o evangelho, de fazer tudo para com todos, esse prêmio é de ver vidas sendo convertidas ao Senhor. Vidas sendo entregues ao Senhor. E fala, sabe por que eu faço tudo pelo evangelho? Porque um dia eu fui alcançado por Ele, e eu quero que todos vocês um dia possam ser alcançados também, terem os olhos do coração de vocês abertos, para que vocês não só chamem Deus de Pai, mas para que Ele chame vocês de filhos. Sabe por que Paulo está falando que vale a pena ter disciplina? Nós precisamos ter essa disciplina, esse autocontrole, porque são vidas que estão em jogo, são vidas. Entenda que esse prêmio não é simplesmente alcançar a salvação, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Paulo vai falar isso de novo, toca nesse assunto, e algumas outras cartas também falam sobre isso, mas entenda que esse prêmio, ele está falando, eu vivo essa disciplina, eu vivo pelo evangelho, não só porque eu conheço o valor que ele tem, mas porque vidas estão em jogo, e o prêmio não vai existir alegria maior do que ver vidas se rendendo aos pés da cruz de Cristo. Esse é o prêmio que está dizendo aqui para nós, tá ok? Então, olha só, frasinha lá embaixo, está pequenininho, né? Mas acho que a gente consegue enxergar isso daí. Deus não o salvou para sentar-se na arquibancada,
Deus não salvou você para deitar na pista. Deus não salvou você para sentar na beira da piscina com os pés na água. Deus salvou você para gastar-se para a glória de seu Filho. E que história é essa que nós estamos falando aqui, que você não foi salvo para isso? Porque Paulo vem usar essa linguagem de uma corrida. Porque ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo está dizendo aqui para nós: visto que vocês já foram salvos, visto que vocês entenderam a mensagem do Evangelho, agora corre. Mas corre não é só para chegar, não. Não é só para chegar lá no final. Corre para ganhar. Corre para você ser o vencedor. E quando a gente entra numa corrida só para participar, seu treinamento é diferente. Agora, quando você entra numa corrida para ganhar, a história é diferente. E é isso que Paulo está falando aqui. Vocês estão nessa corrida. Vocês foram chamados, porque um dia Deus chamou vocês. Agora entra nessa história, não só para participar, mas é para ganhar o prêmio. Se esforça. Por isso que nós precisamos de disciplina. Por isso que nós precisamos de autocontrole. Tem alguns textos que vão nos ajudar a ver isso aí também. Filipenses 3,12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Então perceba que Paulo está falando aos Filipenses lá que ele já foi alcançado, e é por isso que ele corre também, por isso que ele luta para ser aperfeiçoado. E Hebreus 12 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Corre com perseverança. Esse é o grande ponto. Em segundo lugar, como alcançar disciplina e autocontrole? Versículos 25 a 27 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Como então alcançar essa disciplina que o apóstolo Paulo vai nos falar aqui? Eu quero usar, no próximo slide, um esboço que, isso aqui não é meu não, isso aqui é do pastor Hernandes, que ele vem falar sobre esse texto. Ele diz: o que nós precisamos fazer para alcançar? Primeiro, entendendo que a vitória na luta exige grande disciplina, e um atleta sem disciplina jamais vai ser um vencedor, jamais. E gente, nós estamos falando de atleta aqui, era uma linguagem que aquele povo conhecia muito bem, por causa dos Jogos Olímpicos que acontecia na cidade deles. Mas nós temos no nosso meio aqui alguns atletas, alguns amadores, alguns de final de semana, que passa o resto da semana lembrando, que não devia ter feito isso, dor no corpo, aquela coisa, mas nós temos aqui também atletas que são quase profissionais, gente que se dedica, gente que se abdica de muitas coisas, gente que sabe dizer não. Vou te dar um exemplo. Ontem estava no evento com o Marcelo, e ele tinha uma competição hoje de manhã, e ele teve que sair mais cedo, a coisa estava boa ali, acontecendo, estava um clima muito bom ali, tudo acontecendo muito bem. Eu falei: gente, eu vou precisar sair um pouco mais cedo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e tal. Isso é ter disciplina, porque você entende que não é simplesmente o bom e o muito bom, mas que tem algo muito melhor, e não existe atleta que quer buscar esse prêmio sem disciplina. Segundo ponto que ele diz: entendendo que a vida cristã é um campo de batalha. A nossa vida é uma luta sem trégua. Me fala quando é que você teve trégua diante do pecado. Quando é que ele deu um tempo de paz assim para você? Falou: não, você aí, eu sou o pecado, fica tranquilo, eu vou dar um tempo aí, A gente está ouvindo falar muito sobre isso, Infelizmente, nesse momento de guerra, daquele corredor de escape que vai ter um cessar-fogo. Quando é que o pecado falou para você? Falou: vai ter um cessar-fogo aqui, fica tranquilo, você vai poder viver em paz aí agora. Quando? Gente, a gente está diante de uma guerra.
Deus não nos chamou para viver num parque de diversões, apesar de a gente poder ter muitas alegrias nessa vida. A gente está em constante batalha, só que tem crente que perdeu o foco e acha que está nesse parque de diversões, e que o pecado existe na sua vida é para te satisfazer, que você está aqui é para aproveitar mesmo. Mas é quando a gente encontra texto falando, gente, tudo te convém, aliás, todas as coisas são lícitas, todas as coisas, mas nem tudo te convém. Você precisa de disciplina para entender isso na sua vida. O atleta também precisa correr de acordo com as normas, porque aí Paulo vai falar no final lá, né, que ele luta, né, de acordo com as normas para não ser desclassificado lá no final, e nós precisamos lutar de acordo com essas normas. E qual que é o nosso grande guia? Quem é que nos traz essas normas? Qual é aquilo que nós confessamos que é nosso único manual de fé e prática? Isso aqui. Se você não conhece disso daqui, como é que você vai saber quais são as normas? Mas é só um detalhe, nós não estamos falando de viver uma vida de que pode e não pode, que eu vou viver regrinhas e tudo vai estar bem. Não é isso. Lembra que Paulo falava, gente, eu estou liberto dessas coisas, eu vivo o Evangelho. Então olha para Jesus Cristo. Quais são essas normas? Olha para Jesus Cristo. O que o cristão pode e não pode? Existe um programa, ele é um canal do YouTube chamado Perguntar Não Ofende, não sei quantos aqui já ouviram falar, do PNO, e aí as perguntas chegam lá, isso, o crente pode isso, o crente não pode aquilo, porque muitas vezes nós queremos legitimar o nosso pecado e os nossos desejos. Falei, será que eu posso fazer isso, pastor? Mas será que crente bebe? Gente, vive o Evangelho, vive Jesus Cristo. Não é simplesmente pode, não pode. Olha para Jesus. Essa é a nossa norma, que está descrita aqui, nessa palavra. E por fim ele diz que o atleta precisa se concentrar na sua meta. E essa meta só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Lembra disso, gente. Você já foi conquistado por o Evangelho. Esse prêmio não é a sua salvação, mas agora, visto que Deus já te chamou de tal maneira, viva de acordo com esse chamado. É a maneira como nós expressamos isso. Lembra que Tiago vai falar que uma fé sem obras é morta. Mas por que ele fala isso? Ele não diz, façam boas obras para que vocês sejam salvos. Façam boas obras, porque no dia do juízo, Deus vai olhar para você e falar, oh, foi bonzinho, hein? Olha só que tanta coisa boa, vai. Não é isso não. Mas visto que você já confessou Jesus como seu Salvador, agora vive de acordo com isso. E a gente só pode ganhar almas se nós dominarmos a nós mesmos. Concentre-se na sua meta. E, gente, vida de atleta não é fácil não. Mas estou falando de atleta aqui que se dedica para ganhar esse prêmio, certo? Eu não sei se você já se dedicou numa meta assim para... Já começou aquela dieta na segunda-feira? Falei, agora vai. Né, Mariana? Eu passo um cardápio lá agora, falei, agora vai. Durou quanto tempo? Eu já tive essa história de me dedicar ao esporte. Falei, agora vai. Fiz um ano inteiro de acompanhamento de nutricionista. Lá em casa era tudo regrado, assim, comida era tudo no horário, era tudo certo, e a gente dedicava, e as dores que o esporte traz, porque a gente vai intensificando aquilo, e aí você tem um tempo de descanso, mas, gente, vida de atleta não é fácil, não. E o que Paulo está chamando a gente para fazer aqui, fala, fica tranquilo, viu? Só aquela corridinha, né, marota, tal, não é isso não. Você se dedica a isso. Mas ele faz um alerta para nós. Quando ele diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que Paulo está dizendo para nós, diante de tudo isso daqui, que nessa caminhada
certo? Deus providenciará os meios para te fortalecer diante das suas lutas contra o pecado, certo? E a gente vai encontrar também texto bíblico dizendo que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, certo? É pelo seu próprio coração que você é tentado. E Satanás, ele é especialista nisso. Ele sabe exatamente onde é o seu ponto fraco. Sabe exatamente. E as tentações vão chegar exatamente nesses pontos. Mas e aí? A promessa que nós temos é de que Deus não permite tentação que não seja sobre-humana. Ele nos conhece, porque tem um Cristo que se fez homem, se compadece de nós e conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades. Mas se você está nessa corrida e fala, está sossegado, cuidado, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. É ficar vigilante, o tempo inteiro vigilante. Esse é o alerta que ele faz. Gente, vocês precisam de disciplina, porque o que está em jogo são vidas. Vocês já foram alcançados, mantenha o seu olhar nesse prêmio em Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo justamente para isso, para proclamar essa mensagem, porque nós vivemos aqui para glorificar esse Deus. O duro que a gente se perde, né, diante de tudo isso. Mas como que a gente glorifica a Deus em tudo que a gente faz? É no seu trabalho, é na sua casa, é no seu tempo de disciplina espiritual, é nas coisas que você fala, é com o seu celular, é no esporte que você pratica. Eu não estou falando aqui de lá no seu trabalho, você chegar no seu trabalho e falar, pessoal, vamos fazer uma oração aqui agora que eu vou glorificar a Deus. Não é isso. Mas você é um excelente funcionário, você é um excelente patrão, você entende que Deus te chamou para isso, que através do seu exemplo, você também mostra quem é esse Deus. É nas conversas e nas coisas que você tem no seu celular, as coisas que você acessa, a forma como você trata as pessoas dentro da sua casa. É assim que a gente glorifica a Deus, em tudo que a gente faz. É assim que as pessoas olham para nós e podem entender e falar assim, aquele ali é do Petrópolis, é? Rapaz, quero conhecer aquela igreja, porque a vida dessa pessoa aí, ou, ele fala que ele é crente, é? De onde que ele é? Não fala que ele é do Petrópolis, não. Gente que envergonha o nome de Deus. Mas lembre-se, não existe tentação que a gente não possa suportar. Lute, mas luta pelas suas próprias forças, não. Luta com o poder do Evangelho. Luta com o poder de Cristo sobre a sua vida. E final das contas, concluindo, somente o amor de Jesus Cristo pode nos ajudar a pôr fim no caos que nós vivemos. Nos jogos gregos, somente um corredor podia ganhar a coroa de louros, mas todo cristão pode vencer e receber uma coroa incorruptível diante do tribunal de Cristo. Essa coroa é dada aos que se disciplinam para servir a Cristo. Eles mantêm o corpo sob controle e o olhar fixo em seu alvo. Nós precisamos redescobrir a importância da disciplina pessoal e a relação entre um corpo disciplinado e uma vida cheia do Espírito. Eu vejo um monte de gente aqui da igreja postando, isso é bacana, isso é ótimo, gente postando essa vida disciplinada que quer ter, acorda cedo, né, faz o seu exercício, medita, tem uma alimentação balanceada, tem uma vida de exercício, tudo mais, enfim, faz isso com sua vida espiritual, faz a mesma coisa com sua vida cristã, se disciplina, luta contra os seus pecados, luta, porque nós estamos nessa aqui, não é simplesmente para... Você foi chamado para glorificar o Senhor. Essa é a sua meta. Esse é o seu alvo. Como cristão, se um dia você confessou Jesus Cristo e você entende o valor dessa história, nós cantamos aqui também, vem Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. É assim que você tem vivido? Ou isso foi só mais um balbuciar de palavras? Se de fato rende-se a esse Deus, entende que é o melhor é estar com Deus, vive para Ele, deixa dessa lerdeza aí no seu caminho, na sua corrida, vive para ganhar esse prêmio,
vai ganhar almas para o Senhor, para a vida se rendendo ao Senhor. E isso, gente, tem consequências eternas. Pode ter certeza. Para a gente concluir e finalizar, o que fazer? Hoje, você pode estar pensando, eu não estou correndo bem, na verdade eu estou mal nessa corrida. E o que eu devo fazer? A resposta é, comprometa-se novamente a vencer a corrida de Deus. Enquanto você estiver na corrida, corra para vencer. Não corra apenas para terminar, mas para vencer. E alguém escreveu aqui alguns testes, para ver se você está bem ou não nessa corrida. Primeiro deles, algumas perguntas para você fazer, para saber como é que está a sua corrida e como é que está a sua jornada com Cristo. Primeiro, o que você faz? É o teste mundo. O que você está fazendo aí é mundano. Isso vai te tornar mais mundano. E lembra que mundano nós estamos falando aqui, é tudo aquilo que é avesso à vontade de Deus, certo? Segundo, é o teste da qualidade. É bom para mim fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? Do templo, posso fazê-lo? Quando me lembro que o meu corpo é templo de Deus e não deve ser manchado ou mal utilizado? Teste da glória. Isso glorificará o meu Senhor, ou por outro lado, possivelmente trará vergonha ao seu nome? O teste da bênção. Posso honestamente pedir a bênção de Deus sobre isso e ter certeza de que não vou me arrepender de fazer isso? O teste da reputação. É capaz de prejudicar meu testemunho para o Senhor? Próximos, o teste da consideração. Eu estou sendo atencioso com os outros e qual o efeito que isso pode ter sobre eles? O teste da aparência. Vai parecer ruim? Tem aparência do que é errado ou suspeito? Teste de peso. Isso poderia me afrouxar ou desviar-me da corrida cristã? A vinda de Cristo, eu teria vergonha de ser encontrado fazendo isso quando Ele vier novamente? Penúltimo, o teste do companheiro. Eu posso convidar Cristo para ir comigo e participar comigo nisso? E por fim, o teste da paz. Depois de ter orado sobre isso, tenho perfeita paz em fazê-lo. Quer saber se você está indo bem na corrida? Olha essas perguntas aí. Tudo que você fizer, submete a esse teste. Tudo que quando você for falar alguma coisa, pensar em falar sobre pessoas, submete a isso esse teste. Quando você tratar as pessoas dentro da sua casa, antes de você falar e querer resolver qualquer problema, submete a esse teste. Você vai entender se você está bem ou não na corrida, se você está vivendo para a glória ou não de Cristo, se o seu testemunho está honrando ou está envergonhando o nome de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos fortaleça com a sua graça, com o seu poder, para que a gente entenda o valor do Evangelho e viva para Ele todos os dias da nossa vida. Vamos orar, gente? Pai bendito, obrigado. Obrigado por Tua palavra, obrigado por esse tempo aqui juntos. Pai, nos ajude a ter disciplina para poder viver para o Senhor. Pai, que nós possamos oferecer a nossa vida como sacrifício de amor ao Senhor, ó Pai. Seja conosco durante essa semana. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que nós estamos aqui é para o Senhor, que nós estamos aqui nessa vida, que o Senhor um dia nos deu vida, para que pudéssemos glorificá-lo. Portanto, nos ajuda, Deus, a viver para o Senhor. Traz alegria, mesmo diante das dificuldades, de saber que o Senhor está conosco. Nós oramos assim pedindo a Deus, no nome santo de Jesus. Amém.